Tudo bem, vamos dar continuidade ao segunda parte do nosso módulo sobre filosofia e espiritismo. Dessa segunda parte do primeiro módulo, que trata sobre as origens da filosofia. No módulo anterior, nós refletimos um pouco sobre a questão da mitologia, o surgimento da polis e da autonomia do pensamento, que a partir daí a Grécia, né, no seu período arcaico e a partir do período clássico, começa a desfrutar desse contexto, como nós colocamos nessa primeira parte do módulo 1, é que vai surgir a filosofia. Mas é importante também a gente explorar um pouquinho mais essa relação do universo mental da polis. O que significa dizer isso? Que, na verdade, existiu uma relação entre religião pública e filosofia, entre religião pública e religião dos mistérios, e religião dos mistérios e filosofia. Eu preparei inclusive uma arte sobre isso. Essa relação, então, ela é interessante por quê? Porque a gente sabe que a religião grega era uma religião politeísta. Os deuses, os vários deuses, né, gregos, eles possuíam qualidades humanas. E essa relação é interessante porque ela vai dialogar com a mitologia. Numa dessas narrativas, que é bem conhecida, inclusive, né, Tétis, que era uma deusa, ela termina se apaixonando por um rei humano chamado Peleu. E desse casamento nasce um menino. Esse menino, filho da Tétis com Peleu, ele nasce humano. E quando a mãe descobre que o filho havia herdado a herança humana do pai, ela fica entristecida. E a partir daí ela começa a levar às noites o menino para banhar-se no rio da imortalidade. Esperava ela com isso que o seu filho fosse adquirindo as propriedades dos deuses. Ocorre, no entanto, que essas águas do rio da imortalidade eram águas quentes. E ela tinha que colocar aos poucos, expor aos poucos esse menino para que ele não ocorressem queimaduras. Então ela pegava-o pelos pés e o colocava todas as noites para se banhar nesse rio. Mas faltava uma parte, a última partezinha, a parte dos calcanhares, porque ela pegava ele pelos calcanhares, pelos pés, para expor na água. Naquela última noite, o seu marido, que já andava meio desconfiado, onde é que a sua esposa ia todas as noites, levando seu filho, e ele resolve então segui-la. E ao observar de longe, ela próxima do rio, pegando o menino, quando ela pega o menino para colocá-lo na água, ele, olhando distante do fato, imagina que a sua esposa vai matar o filho, vai colocar o filho na água, né, para afogá-lo. Então ele sai correndo, vai lá, pega o menino, toma o menino de seus braços e ela não consegue finalizar o processo. Ou seja, o menino cresce, se torna um jovem com
todas as características dos deuses, porém com uma fragilidade humana. Esse menino chamava-se Aquiles. Ele era um verdadeiro Deus, um herói, né? Uma verdadeira relação entre homem e Deus, mas possuía a fragilidade dos seus calcanhares humanos. E na guerra de Troia, um dos arqueiros rivais, acerta então uma flechada exatamente no seu ponto frágil, na sua vulnerabilidade, e Aquiles morre. Aqui nós vemos então essa relação, né, entre a religião e a mitologia, esse diálogo, né? Outro aspecto também que é importante a gente considerar é com relação à religião dos mistérios. E a Grécia havia uma quantidade enorme das chamadas religiões dos mistérios, né? As religiões iniciáticas, esotéricas, seja aquelas que, por exemplo, uma das famosas, né, os mistérios de Eleusis, na Grécia Antiga. Eleusis era uma cidade grega, e essa palavra simbolizava o lugar da chegada feliz, que significa, que na verdade, né, representava uma espécie de um paraíso, né, uma chegada ao paraíso, né, a uma plenitude. E isso deu origem aos chamados Campos Elíseos, que era isso, um paraíso, uma espécie de paraíso pré-helênico, assim. Esses rituais, na verdade, eles eram inicialmente voltados, permitidos apenas para as mulheres, né? Mas com o passar do tempo, os homens também passam a ser aceitos, né? Desde que fossem de maiores. E esses rituais, eles eram normalmente, essas festas, elas eram realizadas em dezembro, principalmente dezembro e em outros momentos, né? Eles eram feitos espécies de práticas, né, iniciáticas, que levavam os iniciados então a tentar superar uma série de situações, de obstáculos, né? E claro, isso tudo levava, digamos assim, a uma tentativa de se entrar num mistério, né? de se entender, ou um grupo muito pequeno de entender verdades mais profundas a respeito da vida. O próprio Pitágoras, ele foi um dos iniciados nos mistérios de Eleusis. Pitágoras, que chegou a fazer uma peregrinação pelos templos e santuários na Grécia, né, o próprio santuário de Júpiter, e ele chega ao santuário de Delfos, né, o templo de Delfos, dedicado a Apolo. E ele mantém tratativas com as sacerdotisas de Apolo, e Pitágoras vai ser esse sujeito que ele é matemático, ele é um filósofo, mas também vai ser um iniciado nesses mistérios, né, nessas religiões de mistérios. Então, vai haver essa relação, né, do esoterismo com a própria questão da filosofia, né? Uma das ideias de Pitágoras, por exemplo, é a ideia da metempsicose, né? Que é tratada, inclusive, por Kardec no Livro dos Espíritos, a ideia de que haveria a possibilidade de reencarnação, mas que, obviamente, ele não usava esse termo, reencarnação, né? Mas havia a possibilidade de transmigração da alma, né, depois da morte para um corpo inferior, um corpo, por exemplo, de animal. Então, essas questões que não eram questões filosóficas, né,
mas que partiam dessas perspectivas mais esotéricas, né, vinculado a essas religiões dos mistérios. Então nós temos essa relação aí interessante também, né? A relação também entre mitologia e filosofia, ela também tem um ponto ali interessante de conexão em Platão, né? Porque se Pitágoras vai ser o ponto de diálogo, de conexão entre as religiões dos mistérios com a filosofia, Platão vai fazer uma outra questão, ele vai fazer um ponto de conexão entre a mitologia e a filosofia também. Basta a gente lembrar, por exemplo, os tantos mitos contados, né, por Platão nas suas obras, as suas várias alegorias, inclusive um dos mais famosos, né, que é contado no seu livro A República, no capítulo 7º, o item 7º da República, que é a chamada Alegoria da Caverna, que nós vamos explorar um pouco mais no módulo 2º aí. Tá? Então não vou contar esse mito agora, porque nós vamos nós vamos entrar um pouco melhor nele no 2º módulo. Aí. Então alguns pontos que aqui é interessante a gente fazer de diferença entre a filosofia e a mitologia. O primeiro deles é que a filosofia ela não tem, ela não falta filosofia, né? Ela não tem, na verdade, uma unidade de pensamento. Os filósofos, eles, desde a sua origem, os vários pensadores, vários filósofos, eles tinham compreensões diferentes a respeito de determinados fenômenos. Por exemplo, no atomismo grego, Leucipo, Demócrito, que eram filósofos pré-socráticos, eles entendiam que, e aqui é uma questão, né, a filosofia sempre se preocupou, de novo, com aquela questão da morte lá, né, que a gente falou na primeira parte desse módulo, que é aquilo que desafia o ser humano, né, a tentar entender melhor a vida. E para a compreensão, tentar se aproximar um pouco mais dessa compreensão, os filósofos começaram a buscar investigar a matéria. E Leucipo e Demócrito, eles partiam de um princípio que é o seguinte: se nós pegarmos uma porção de matéria e começássemos a dividi-la, chegaria um momento em que tornar-se impossível essa divisão. A essa porção mais mínima da matéria, que não poderia ser dividida, eles chamaram então de átomo. A, prefixo de negação, tomo, divisão. Então, aquilo que não pode ser dividido. E eles consideravam, inclusive depois outros filósofos vão considerar que os átomos tinham inclusive ganchos, né? Se conectavam um ao outro e formavam essa realidade material, formavam o corpo, né? Formavam o sujeito. O que Sócrates e Platão depois vão apresentar uma outra percepção, que a gente vai chamar de uma filosofia idealista. Ou seja, se o atomismo grego, depois com o tempo, vai dar origem àquilo que a gente chama de materialismo, o pensamento socrático-platônico, que concebia o ser humano como uma realidade também supramaterial, um ser que não é o seu corpo, né? É um ser que possui um não ser, ou seja, há uma realidade material que possui uma realidade supramaterial, que não é formada portanto, pela parte biológica, e que Sócrates e Platão então vão defender essa ideia, né? Platão então vai ter vários textos onde vai fazer essas considerações, né? Então os filósofos eles pensavam diferentes, né? Então isso é uma característica da filosofia. Não há uma unidade
uma única forma de explicar a realidade. Um outro aspecto se refere à questão da pluralidade das explicações, dos argumentos que são usados dentro da filosofia. O pensamento abstrato, ele vai também ser justificado por argumentos. Então, o que nós temos, na verdade, é que a filosofia ela vai desenvolver um pensamento abstrato, um pensamento mais elaborado, mas que passa a ser tudo isso justificado, né, dentro de argumentos, de embasamentos, né, de ideias mais sofisticadas que vão construir uma fundamentação para aquilo que se está afirmando. Um quarto item é que a filosofia ela não recorre a explicações sobrenaturais, né? Ela não recorre a uma explicação de que os deuses que determinaram tal coisa, embora alguns filósofos tenham feito isso. Tá? Mas a ideia da filosofia é uma autonomia da religião. A filosofia ela não precisa da religião para trazer as suas explicações. E, por fim, a filosofia ela busca então uma coerência com o seu pensamento, com os conceitos. Vai usar conceitos próprios para poder desenvolver as suas ideias. Então, cada filósofo vai terminar usando uma terminologia mais ou menos específica para se reportar às suas ideias, né? A sua teoria, o conjunto dos seus argumentos, enfim, da sua doutrina. Né? Se a gente pensar, por exemplo, Platão, Platão vai usar o termo ideia ou mundo das ideias para se referir a um mundo supramaterial. Então ele não, na verdade, Platão, quando ele usa o termo ideia, ele não está se referindo à ideia necessariamente, ideia é pensamento, mas a ideia é um mundo supramaterial, um mundo perfeito, do qual o mundo material, nosso mundo material, é uma mera sombra. Tá? Então esse é um dado interessante aí. Por fim, então, eu gostaria aqui de mencionar que a filosofia ela trabalha com, por exemplo, com a interrogação, ela trabalha com questionamento, ela trabalha com perguntas. Nada é sagrado para a filosofia, tudo pode ser discutido. Hoje eu estou com tosse, então tudo pode ser discutido, tudo pode ser debatido. Então não há nada sagrado. Tudo pode ser analisado dentro do pensamento filosófico. E o outro dado interessante é que a filosofia ela procura exatamente nos levar a pensar que nós somos os responsáveis, nós somos os responsáveis pela nossa vida e nós somos responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa capacidade de encontrar também soluções, respostas para determinadas questões, para determinados problemas. Tá? Então, como disse Luc Ferry, num de seus livros, chamado Aprender a Viver, ele diz que a filosofia ela deseja que nós encontremos uma saída por nossas próprias forças, né? Pela via da simples razão. Por isso o filósofo é aquele que busca, através da perplexidade, né? Do espanto, como dizia Platão e Aristóteles, encontrar saídas por meio da razão para procurar viver melhor. Essa é a grande questão e esse é o grande papel
também da filosofia. Aqui encerramos então esse nosso primeiro módulo, e no segundo nós vamos discutir como que essa razão, que teve um caminho, né, para chegar até aqui, para se libertar também da mitologia, como que essa razão, como que essa racionalidade, ela também vai se desvirtuar e vai se tornar uma serva da fé dentro de um longo período em que viveu a Europa, do período entre o século V e o século V. Um grande abraço a todos.